aqui na presença do Senhor para adorar a Ele na beleza da sua santidade. E nesses dias, irmão, que antecede a volta de Jesus Cristo, nós vemos os acontecimentos, né? Avisando que Ele está às portas. Nosso pastor já se antecipou-se que sexta-feira ele vai trazer uma palavra em relação aos assuntos. E como o Espírito do Senhor colocou no meu coração uma mensagem, eu já vou dar início. E se eu vou completar, sexta-feira ele completa. Abra sua Bíblia no capítulo 17 de Apocalipse. Capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 até o 6, depois o 10 e o 12. Aí depois nós vamos para o capítulo 18 e vamos ler do versículo 1 até o 6. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 até o 6. Em seguida, o versículo 10, o versículo 12. Depois nós vamos para o capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi a mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérola. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Versículo 10. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Agora vamos para o capítulo 18, versículo 1 ao 6. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo o espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e abominável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi, preste atenção aqui, esse versículo 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou da sua iniquidade, das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir em dobro conforme as suas obras. No caso em que eu vos deu de beber, dar-lhe ela em dobro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, querida amada igreja, nós limos nessa noite um livro que para muitos é muito difícil, né? Porque tem muita alegoria, tem muito símbolo, e por eles colocarem na cabeça, por ser difícil, não querem ler, não querem estudar o livro de Apocalipse. Mas se alguém aqui tem essa ideia, eu peço que você faça como eu fiz. Convide o mestre dos mestres para lhe dar discernimento. E você pode estar perguntando: quem é o mestre do mestre? Eu digo: é o Espírito Santo. O Espírito Santo é mestre dos mestres. Não tem um lugar na Bíblia que ele não dê discernimento. Agora cabe a nós buscarmos, com perseverança, com humildade,
esperar que Ele nos dê entendimento. Nós vemos aqui, querida amada igreja, o livro de Apocalipse ele se divide em 3 partes. Está lá no capítulo 1, versículo 19, toda a divisão do livro de Apocalipse. Quando ele diz: escreve as coisas que vistes, escreve as coisas que são e as que em breve vão acontecer. As coisas que viste já aconteceu. O que foi que aconteceu? Foi a visão do Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro. As coisas que são também já aconteceu. Foram as 7 cartas aos 7 pastores, as 7 igrejas da Ásia. Já aconteceu. Só falta uma, as que em breve vão acontecer. No capítulo 4, versículo 1, a igreja será arrebatada. No capítulo 5 até o capítulo 18, ali é a grande tribulação. Jesus volta no capítulo 19, montado num cavalo branco, e nas suas costas está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí ele vem com a sua igreja para reinar. Aqui está a divisão do livro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o capítulo 17, aqui, ou seja, a história da grande meretriz é a primeira parte do capítulo, Louvado seja o nome do Senhor. A descrição da grande meretriz. E no segundo descreve a besta. E na terceira parte fala da vitória de Cristo sobre a sua igreja. E nós vemos aqui, irmão, a palavra prostituta, ela tem 3 sentidos. Louvado seja o nome do Senhor. 3 termos, ou seja, porne, prostituição, porneia, prostituição e porneia, prostituição. Prostituta, prostituição e prostituição. Então fica bem claro do que se trata. Prostituição aqui não é totalmente dita de um homem e de uma mulher, não. Porque é prostituição espiritual. É de cunho espiritual. Deixe de adorar o Deus verdadeiro para adorar os deuses pagãos. Louvado seja o nome do Senhor. E para resumir, para tentar ser sucinto aqui, aleluia, o espírito da Babilônia, ela representa uma cultura contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Babilônia aqui é apenas um nome simbólico. Ela não é geográfica, ela é simbólica. Louvado seja o nome de Jesus. Ela é uma cultura contra Cristo. Ela está em conflito com os seguidores que seguem Jesus Cristo, por causa das suas ideologias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui a simbologia: a mulher e a besta de escarlate, ou seja, ela está vestida de púrpura, e seu adorno é com pérolas. Isso é uma figura linguagem que representa, sabe o quê? Representa reinado de luxo, poder aquisitivo econômico. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não sabe, fique sabendo nessa noite. Todo esse sistema que está aí comunista, por trás da nova ordem mundial, a sua riqueza está toda no Banco do Vaticano. Se você não sabia, o homem que está comandando a nação brasileira nesses dias, o seu patrimônio é de 4 bilhões de dólares, 4 bilhões de reais, está no Banco do Vaticano. E isso é a prostituta, seu reinado de luxo, viu? Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Apocalipse, irmão, tem 2 coisas que precisam acontecer ainda. Se você não tiver esse entendimento, você não vai entender. É a vinda de Cristo e a restauração de Israel. Tudo está alinhado nesses 2 assuntos. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, aleluia. E nós temos aqui, cálice na sua mão, o que ele é? Depravação social, moral e social da sociedade. Toda essa depravação social e moral que existe em todo o globo terra representa o cálice na mão desta mulher. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui a fé que a mulher está montada. É a besta que saiu do mar. Está lá no capítulo 13 de Apocalipse. A besta é o anticristo. Lá no capítulo 3 de Apocalipse existe uma besta que saiu do mar. A linguagem do mar que representa nações. E no mesmo capítulo dizia uma besta que saiu da terra. É uma besta que vem da nação de Israel, que vai apostatar da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos continuar aqui. É a união da mulher e a besta. Representa o poder político, econômico e religioso. Eles são fortes. Louvado seja o nome do Senhor. A Babilônia é mentora de 3 coisas: rebelião contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depravação da sociedade e perseguição e desconstrução da fé bíblica. Pronto. Todo esse sistema ele se baseia nesses 3 pontos aqui: rebelião contra Deus. Tudo que tem princípio ético e moral da palavra de Deus, eles são contra.
porque é o sistema da meretriz, da prostituta que está aqui nesse capítulo, louvado seja o nome do Senhor, depravação da sociedade, como eu falei, e a perseguição e a desconstrução da fé bíblica, louvado seja o nome de Jesus. E nós temos a perseguição em toda a história, irmão. Nenhum segmento na história matou mais do que o comunismo. Eles mataram mais de 200 milhões de pessoas. E de 200 milhões de pessoas que eles mataram, mais de 40 milhões são evangélicos. É o que segue o verdadeiro Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se você não sabia, fique sabendo hoje que esse Estado Islâmico faz parte. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhe. Eu fico olhando eles atacando Israel, e quando você estuda é uma coisa sem sentido, porque a Bíblia Taná, que é o Antigo Testamento, lá em Israel, ela tem a pronúncia de Jerusalém 669 vezes. O Novo Testamento tem 146 vezes. Igual o Corão, que é o livro do Islã, sabe quantas vezes tem Jerusalém? Nenhuma vez. Por que eles querem brigando com Jerusalém? O que é isso? O espírito da Babilônia contra Deus. E a maior raiva dele é essa que o pastor falou na oração. É porque aquela nação gerou o Salvador da humanidade. Viu? Toda essa ação existe um espírito satânico, diabólico. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O segundo aqui, ó. Onde o espírito da Babilônia se revela? Ela se revela no sistema religioso, político, cultural e econômico. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos aqui o que acontece aí. O sistema religioso é o culto ao ego. É aquilo que Paulo falou lá em Timóteo. Nos últimos dias nós teríamos dia difícil. O homem seria amante de si mesmo, presunçoso, caluniador, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus, irreconciliável, ingrato, desobediente aos pais e sem afeto natural. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o sistema religioso, o sistema antropocêntrico. O centro de tudo é o homem. Louvado seja o nome do Senhor. É onde eles aplicam aqui o humanismo. O homem é o centro, é o alvo de toda a adoração. Isso é uma doutrina marxista, como eu já falei, e como a igreja é uma igreja de ordem rotativa, a doutrina marxista diz que o homem por si se justifica. Jesus não é Deus, Deus é o homem. Isso é a doutrina humanista, irmão. Quando você estuda sobre o humanismo, a doutrina marxista está lá dentro. Mas eu quero dizer nessa noite que o centro não é o centro é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O centro é Jesus Cristo. Dele, porém, para ele são todas as coisas. A ele, porém, a glória eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui o relativismo. Ou seja, nada é certo ou errado. Todo esse sistema é implantado pelo espírito da Babilônia, irmão. Ou seja, tudo que tem preceito, bíblico, verdade absoluta, ele não considera. Ele não considera a palavra de Deus como verdade absoluta. Mas que eles queiram ou não, que ele aceite ou não, a palavra foi e sempre será verdade absoluta. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós vemos aqui o sincretismo, a mistura do sagrado com o profano. É uma mistura total, uma salada. Não existe uma separação do santo do sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. No sistema político e cultural, irmão, é uma coisa terrível, tudo em nome da cultura. Nós vemos que passou na televisão alguns anos atrás, deitaram um homem despido sem roupa e em nome da cultura botaram uma criança para tocar no corpo dele. Isso é o espírito da Babilônia, irmão, ensinando a criança coisas erradas. Que cultura é essa? Ensinando, a depravação social, a promiscuidade, a lascívia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo está baseado nesses 3 pontos que eu disse: rebelião contra Deus, depravação da sociedade e a perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Aqui é onde eles trabalham. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, no sistema político e cultural, eles pautam leis de ordem progressiva, ou seja, a aprovação do aborto. A criança ela tem 3 fases de desenvolvimento: fecundação, embrião e feto. E a maioria dos cientistas
Considere que a criança é formada na fecundação. Para se ter uma ideia, quando nós estudamos um pouco sobre a formação da criança, no primeiro mês, nas primeiras 2 ou 3 semanas, o coração dela já bate, as pernas, né, e os braços já começam a aparecer. É por isso que a Bíblia diz lá no capítulo 1, versículo 5 de Jeremias, Deus disse: olha, lá no teu ventre da tua mãe eu já tinha te escolhido, porque ele já era uma vida, louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz no Salmo 139, versículo 16, diz: olha, os teus olhos te viram no ventre da minha mãe sendo formado. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus trabalhando, já sustentando uma criança ali. Lá no capítulo 1 de Lucas, versículo 43, a Bíblia diz que Maria foi visitar a Isabel. A Bíblia diz que quando Isabel estava grávida de João Batista, que ouviu a voz de Maria, a Bíblia diz que a criança tremeu no seu ventre. Era uma criança, louvado seja o nome do Senhor. Então o aborto é pecado, é uma afronta a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a voz do Senhor nessa noite: sai dela, povo meu, não abraça essa ideia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No sistema econômico nós vemos, cobração de impostos absurdo, exorbitante, sacrificando um homem trabalhador. Para se ter uma ideia, se trabalha 12 meses no Brasil, e 12 meses faz 6 meses você paga imposto. Depois que você vai fazer alguma coisa para você, é um sistema implantado pelo sistema que está aí, porque é um reinado de luxo. O camarada usa relógio de 100 mil, caneta de 5 mil, está entendendo? Isso é Bíblia, irmão. Não estou exagerando nada, isso é Bíblia, viu? Todo o símbolo que está ali aponta para o sistema que está aí. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui, querida amada igreja, que tudo afunila para o final. Vou deixar aqui um pouco aqui o esboço. Vamos para o que está na memória. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo está caminhando para a vinda de Jesus Cristo. Aleluia. Lá no capítulo 11 de Romanos, versículo 17 ao 26, Paulo escrevendo ao Romano, ele descreve o relógio escatológico de Deus. Quando ele diz: olha, um ramo da oliveira foi cortado e foi enxertado um ramo da oliveira brava. Eles não se orgulham por ter sido enxertado. Ele cortou o ramo natural, mas o ramo natural voltará a ser enxertado. Agora eu vou explicar à igreja do que se trata. O que já aconteceu? Louvado seja o nome do Senhor. Para entender primeiro o texto, o ramo natural que foi cortado é Israel. A oliveira que foi enxertada, o ramo bravo é nós gentios, e a oliveira é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando foi que ele foi cortado? Vamos lá. Jesus, quando veio, disse no capítulo 1 de João, versículo 11, ele disse: veio para o que era seu e seus não receberam, porém todos quanto receberam terão poder de ser chamado Filho de Deus. João 1:11. Capítulo 21 de Mateus, versículo 43, diz: olha, o reino de Deus está no meio de vocês, como vocês não querem, será dada a outras nações que der fruto. Aqui o ramo da oliveira natural foi cortado, querida amada igreja. Trazendo mais profundamente sobre as 70 semanas de Daniel, lá no versículo 26, no capítulo 9 de Daniel, diz: olha, 7 semanas mais 62 semanas está profetizada sobre o teu povo, Daniel. As primeiras 7 semanas se deu início no capítulo 1, versículo 2 ao 8 de Neemias, na reconstrução de Jerusalém. Quando nós estamos na reconstrução de Jerusalém, ela foi 49 anos. 49 dividido por 7, é isso? Dá 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então, ali acontece as primeiras 7 semanas, tem mais 62. As 62 semanas, ela parte depois dali, incluindo 400 anos de silêncio, até que o Messias entrasse triunfantemente em Jerusalém e o Messias fosse tirado. Está lá tudo em Daniel. Se quiser trazer mais detalhadamente, as 62 semanas partindo depois da construção de Jerusalém até que Jesus morresse, foram, até a entrada triunfal dele em Jerusalém, foram 173.880 dias.
Se você dividir isso por 30, dá 5.796 meses. Se você pegar esses 5.796 meses e dividir por 12, dá 483 anos. Se você pegar os 483 anos e dividir por 7, dá 69 semanas. Está tudo bem direitinho, querida amada igreja. Agora, a última semana há um intervalo. É esse o processo que está acontecendo. É o processo da longa unidade de Deus, esperando que a humanidade se arrependa. Louvado seja o nome de Jesus. O ramo da oliveira foi cortado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi enxertada a oliveira brava. Lá em Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao 11. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo é uma visão metafórica e profética de cunho escatológico que Deus mostrou a Ezequiel para dias futuros. Não tem nada a ver com a igreja. Quando ele diz: filho, não pode esses ossos reviver? O Senhor tu sabe. Profetiza sobre eles para que eles vivam. E a Bíblia diz: quando ele profetizou sobre o vale, houve um grande estralo. Um grande estralo no exército. Querida amada igreja, esse estralo já aconteceu. Em 1948, mais precisamente no dia 14 de maio de 1948, quando Israel se transformou em Estado, no dia 13, um dia anterior, houve um movimento em 89 países, tanto de avião como de ônibus, os judeus voltando para Israel. O que é isso? O estralo dos ossos. Porque no versículo 11 diz: olha, filho, esse vale é a nação de Israel. Então o estralo dos ossos já aconteceu. Foi um grande estralo, foi uma grande multidão, um movimento de 89 países. Depois ele disse: agora profetize para que crie nervo, crie pele, crie carne e músculo sobre esse corpo esquelético. Pele, carne e músculo e nervo fala de potência, querida amada igreja, de potência. O inimigo de nossas almas tem raiva da nação, porque imagine, dentro de um contexto histórico e dentro de um raciocínio lógico, é impossível Israel estar vivo, sobreviver, porque o menor estado de Israel, que é esse Egito, é maior do que Israel, para se ter uma ideia. E o campo geográfico de Israel, 2/3 dele é deserto. Como é uma nação de 9 milhões de pessoas, tem 8 mil empresas de tecnologia e tem 3 mil de desenvolvimento de inteligência. São mais de 200 invenções. Louvado seja o nome do Senhor. De 200 e tantos prêmios Nobel eles ganharam, a maioria. Se você não sabe, o controle remoto e muitas coisas que eles criaram, esse aparelho que bate, faz um exame e dá o diagnóstico dos órgãos internos do nosso corpo, quem criou foi eles. Sabe por quê? Porque a inteligência dele não vem da USP, não vem de Harvard, não vem da Unicamp. A inteligência dele vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É uma aliança eterna. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Já aconteceu. Israel é pequeno geograficamente em população, mas é uma grande potência. Se você não sabia, a grande nação americana, todo o preparo de guerra dele é lá dentro de Israel. Aí o mundo inteiro não sabe por que a nação americana é a maior potência. Porque o Deus que nós servimos, que está nessa Bíblia, ele não mente. Ele disse lá no capítulo 12 de Gênesis, quando ele chamou Abraão, disse: olha, sai da sua terra, da sua parentela, daquela do Senhor, vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Aí ele disse: olha, eu abençoarei os que te abençoarem, a nação de Israel. Porém, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. A nação americana é como um abrigo no mundo inteiro para defender Israel. O que foi que aconteceu agora? Mesmo o presidente sendo de esquerda, na sua ideia ideológica, mas ele já se pronunciou: ele disse: eu jamais ficarei contra Israel, porque é uma aliança eterna. Viu? É uma aliança eterna. E eu quero dizer nessa noite que eles estão perdendo tempo, porque o que está na Bíblia se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Há 6 anos atrás, mais ou menos isso, 6, 7 anos atrás, me lembro daquele ditador chamado Omar Gaddafi. Aquele indivíduo, ele liberou 3 mil mísseis em direção a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que o Mulus, que governa o Brasil nesse momento, foi botar lá um ramageiro de flores lá no túmulo dele quando ele morreu. O último míssil. Israel mandou um aparelho, quando ele chegava na extremidade de Israel, o aparelho detectava e destruía ele.
Mas como é feito por mãos humanas, um aparelho falhou. E faltava 4 segundos para o míssil alcançar seu objetivo. No mercado de Israel, naquele momento, tinha 200 pessoas. Sabe o que aconteceu? Quando o natural faltou, o sobrenatural entrou. Isso passou na rádio de Canaã. O soldado israelense mesmo disse que veio um vento forte e jogou um míssil dentro do mar. O que é isso? É lá Isaías capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará, nação de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Nenhuma arma preparada contra a nação que é menina dos olhos de Deus pode prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas o ramo da oliveira voltará a ser enxertado novamente. O ramo natural. Quando é que isso vai acontecer? O que eu falei está profetizado em Isaías 66, versículo 8. Quando o diplomata brasileiro chamado Oswaldo Euclides de Souza Aranha deu um voto minério que decidiu que a nação seria um estado, seria uma nação. Isso está em Isaías capítulo 66, versículo 8. Diz: pode uma nação nascer em um só dia? Ela nasceu de ordem de cunho natural, né? Dentro do contexto social, mas ela precisa nascer espiritualmente. Voltando para o vale de osso seco, o estrago já aconteceu, pele, né? Pele, nervo e músculo já criou. Falta uma coisa para o vale viver: o Espírito tem que entrar. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito tem que entrar. Aleluia. E para que o Espírito entre, sabe quando é que ele vai entrar? Depois que Jesus arrebatar essa igreja. Mas antes que ele arrebate, virá ainda a apostasia e o mistério da impiedade. O mistério da impiedade já está agindo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Não vou entrar nesse detalhe não para me fechar o raciocínio. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, a nação que está ali, o ramo natural, voltará a ser enxertado. O que vai acontecer? O mundo se prepara para a batalha final, querida amada igreja. Eu acredito que muitos se espantaram quando o pastor Domingo disse que teve uma visão de derramamento de sangue, não foi? Muitos ficaram assustados, mas o maior derramamento de sangue, querida amada igreja, está para acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, porque todo esse sistema aí, as federações se unirão. Preste atenção que o que está escrito aqui, ó, louvado seja o nome de Jesus, para que nós possamos entender, né, a Bíblia dentro de um contexto atual e social que está acontecendo. Olha o versículo 10. E são também 7 reis, 5 já caíram. 5 já caíram, quem foi? O Egito, a Síria, a Babilônia, o Medo-Pérsia e a Grécia. Já caíram. Aqui está a primeira parte do versículo. Vamos para o outro. 5 já caíram. Um existe. Na época de João do Império Romano. Um existe. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Será aqui a mesma coisa do animal de 10 chifres. O animal de 10 chifres é a mesma estátua de Nabucodonosor, que os 10 dedos, os 10 dedos que está ali, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que uma grande pedra baterá nos pés e destruirá todos. Estes 10 reis se levantará no antigo Império Romano. Viu? Todo esse sistema está aliado no sistema que está aí. Louvado seja o nome do Senhor. China, Coreia do Norte, Rússia, Islã radical, Cuba, Venezuela. Eu estudei toda a parte geográfica, né? Louvado seja o nome do Senhor, das federações. E todos serão os 10 reis. Será um pouco de tempo, porque ele entregará, na última 3 anos e meio, ele vai entregar o governo anticristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a coisa se prepara para uma batalha final. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 14, abra na sua Bíblia. Capítulo 14 de Apocalipse, se quiser conferir. Capítulo 14, versículo 20. Sem pressa, para você vai ver o que é derramamento de sangue. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz aí no capítulo 14, versículo 20, que o sangue vai dar no freio dos cavalos. Onde é o freio dos cavalos? Na boca, na altura de 1,5 metro. Louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo?
lá no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 16, se não me falha a memória, versículo 16. Não sei se eu estou certo aqui no raciocínio. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, capítulo 16, versículo 16. A Bíblia diz que eles se congregaram num vale que em hebraico é chamado Amagedon, que é Monte do Megido ou Vale do Megido. É um vale de 300 quilômetros. E o sangue vai dar no freio dos cavalos. Louvado seja o nome de Jesus. Agora vai lá para Ezequiel capítulo 39, versículo 12. O que vai acontecer? Partindo do versículo 11. A Bíblia diz que eles passarão por aquele vale e se espantarão com um mau cheiro. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 12 a Bíblia diz que os judeus vão passar 7 meses sepultando o cadáver. Aleluia. E tanto lá no capítulo 19 de Apocalipse como no capítulo 24 a Bíblia diz que será a ceia do grande Deus. Ali onde tiver os cadáveres estará também os abutres. Jesus vai dar a ordem a todas as aves do céu. Louvado seja o nome de Jesus, para comer carne de gente, porque durante 7 meses o judeu não vence. Todo esse sistema cairá. É a queda da grande Babilônia no capítulo 18. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Viu? Lá no fim da história a gente vai ver quem é que vai triunfar, querida amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue vai dar no freio dos cavalos e ele passar uns 7 meses sepultando o cadáver. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8: com o sopro da sua boca derrotará o inimigo. O que é isso? Jesus vai dar sua ordem, ele vai descer no Monte das Oliveiras, vai se cumprir o que disse quando ele subiu. A Bíblia diz que quando ele ia subir, os anjos vieram e disseram: varões, Galileia, porque vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, no mesmo dia ele voltará. Será naquele canto, no Monte das Oliveiras. O monte se fenderá em 2 partes. E a Bíblia diz lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10. A Bíblia diz que Deus encherá a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, do seu espírito e do espírito de graça. É a nação de Israel nascendo em um só dia de forma espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Só falta isso acontecer, querido irmão da igreja. Com o sopro da sua boca derrotará o inimigo. O que é isso, irmão Paulo Sérgio? Ele vai só dizer: espírito deixa os corpos. Não vai soltar nenhuma bomba atômica. Não precisa disso, porque o poder está na sua palavra. Ele vem com a sua igreja e vem estabelecer um reinado de paz, de amor e prosperidade. E ele vai dar aula à humanidade como é que se governa. Naquele dia não terá comunismo, não terá nazismo, nada tem poder, porque destruiu a todos. É tanto que o texto que eu acabei de citar, 39 e 12 de Ezequiel, vão passar 7 meses sepultando, que tem que purificar o ambiente, porque Jesus não habita em lugar imundo e impuro. Ele vai santificar e purificar tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então entenda nessa noite que o que está acontecendo, igreja, está caminhando para a batalha final. Mas eu quero dizer, igreja, nessa noite, que a vitória é nossa no nome de Jesus. A vitória é nossa no nome de Jesus. Presta atenção aqui, o que está escrito aqui, o que Deus manda, a ordem para a sua igreja. O que ele fala aqui, ó, no versículo 4, ele diz: ouvi outra voz no céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra das suas pragosseiras, para que as pragas que eu vou punir elas não caiam sobre vocês. Aí você pergunta: não consegue, como é que eu saio do espírito da Babilônia? Não abraço nenhuma ideia deles. Esse negócio de ideologia de gênero, aprovação do aborto, liberação da droga, isso é coisa de Satanás. A igreja é santa, pura, ela tem que seguir aquilo que o seu mestre ordenou. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ouvir a voz de Jesus Cristo é ouvir os seus mandamentos e guardar e obedecer e viver uma vida de santificação, querida amada igreja. A coisa é séria. Não tem nada de invencionismo humano, está aqui o texto. Sai dela. Porque ele está dizendo: ó, o que ela está fazendo eu vou retribuir em dobro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está no processo de unanimidade e eles estão brincando, pensando que Deus está de brincadeira. Ele está observando tudo. Tudo. Mas no momento certo, na hora certa, essa igreja não abrir e fechar de olhos será arrebatada. Não abrir e fechar de olhos. E esse mundo ficar no estado de putrefação.
Não aconteceu ainda, porque lá no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses diz: olha, há um que o detém, né? Há um que o detém. Quem é que o detém? Que o anticristo ainda não tomou conta, que o sistema não tomou conta. Quem detém é a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, irmão, aqui está o povo mais poderoso da terra. Viu? E o povo mais poderoso da terra está aqui. Não tem nação americana, não tem China, não tem Rússia, não. O povo mais poderoso está aqui. Nós temos a arma mais poderosa que existe, que é a oração. Viu? A oração. Essa oração que o pastor acabou de fazer aqui, irmão, centenas e milhares de pastores fizeram nessa noite. Pode crer, pode crer. Viu? E os crentes intercedendo pela nação de Israel, o inimigo bate em retirada. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então nessa noite, não estava nada aqui no esboço, mas eu sabia que o Espírito ia me conduzir por aquilo que estava na minha memória há muito tempo. Nessa noite, querida, na igreja, entenda nessa noite o que está acontecendo. Está tudo escrito. E quando eu estudo, e quando nós tomamos conhecimento disso, cada vez mais nós amamos a palavra de Deus. Porque não tem nada que fuja do que está escrito aqui, querido. Então nessa noite, orei por mim em nome de Jesus, orei pela minha família, e que o Senhor guarde Israel, e que guarde essa igreja do mal, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus para mim, eu sei. Vitória a Deus, cante igreja, dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim. Se você não quer cantar nem a sua vitória, vamos cantar a igreja com toda a força, com todo ânimo. Vitória a Deus dará a mim. Vitória a Deus dará a mim. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Glória a Deus dará a mim.